correu Toninho, recebe o Rivelino, grande passe para Luiz, César Rivelino, disparou! Gol! Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino e companhia trouxeram de volta o sonho do tricampeonato com a classificação para a Copa do Mundo de 1970 no México. Durante as eliminatórias, o time brasileiro era comandado pelo jornalista João Saldanha, um nome que incomodava um governo que surgiu em oposição a uma possível revolução de esquerda no país. Saldanha era comunista. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, o João Avelange, e era uma pergunta, mas por que o João Saldanha? E a resposta dele foi muito interessante, porque a resposta dele foi, por que não o João Saldanha? Ele foi jogador de futebol, ele foi técnico de futebol, ele é comentarista esportivo, ele é o homem dos jornais, que era quem estava batendo tanto na CBD, né, a grande oposição. Ou seja, realmente era uma forma que a CBD, e aí sim apoiada, pressionada pela ditadura, de conseguir criar, de certa forma, de acalmar. O João Saldanha acaba sendo contratado, né? Ele tem uma certa liberdade no início, até porque ele é durante Costa e Silva, ele é contratado ainda durante o regime do Costa e Silva, que era um presidente que não vai ter esse impacto todo no mundo esportivo, né? E ele também fica doente, então tem a morte do Costa e Silva nesse momento. A campanha da seleção nas eliminatórias foi uma campanha muito boa. E aí a gente tem esse intervalo entre eliminatórias e os jogos que começam para a preparação da Copa. E exatamente nesse intervalo é quando o presidente Médici vai ser eleito pelo Colégio Eleitoral e vai se tornar o presidente daquele período. Com a entrada de Médici no governo, as relações entre política e futebol ficaram ainda mais íntimas. E João Saldanha, é claro, deixa o comando da seleção. Sob a influência dos militares, a CBD elabora um plano de treinos para a seleção em que se destacam a disciplina e o trabalho. É inegável, e até hoje isso é verdade, que a Escola de Educação Física do Exército é um centro de excelência na área de preparação física. Isto beneficiou a seleção, que ia jogar num país que tinha o problema da altitude, e não por acaso, se você olhar para aquela Copa, você verá que o Brasil, em regra, ganhou seus jogos todos no segundo tempo, né? E principalmente da Itália, quando os dois foram jogar na Cidade do México. Realmente, os melhores profissionais da época, eles vão ser militares. A Escola de Educação Física do Exército era muito boa, ela tinha um grande reconhecimento nacional e internacional. Então, a militarização ela também tem que ser pensada nesse sentido. Existe uma grande diferença, né, entre a presença de profissionais que realmente vão ser contratados pela sua profissão de atleta, digamos, não de atletas, mas de treinadores e tudo isso, e a presença quando você começa a ter realmente generais e homens do governo ali dentro para esse controle. Que isso vai acontecer principalmente a partir da Copa de 1970, com a saída do João Saldanha antes da Copa. A tradicional frase que a gente ouve, que ele falou para o presidente Médici, o senhor não escala o seu ministério, eu não escalo o seu ministério, o senhor não escala a minha seleção, uma coisa assim. Ele realmente falou essa frase. Mas realmente existia uma pressão do presidente Médici para que o João Avelange chamasse o Dario, né, o Daná Maravilha. Era uma pressão, sim, os meios começam a bater nisso fortemente. As pessoas também começam a cobrar do João Saldanha porque ele não entra, se ele não entra só pela questão política. E existe também a questão do medo do que o Saldanha faria durante a Copa, com o microfone na frente dele. É a questão que se colocava ali na caserna, né, naquele momento. O cara vai pegar um microfone, campeão do mundo, e a voz dele vai ser ampliada para o mundo inteiro e ele pode denunciar tortura, porque o Saldanha fazia isso. O Saldanha aproveitava as viagens da seleção brasileira para levar documentos para fora, denunciar a tortura, e eles sabiam disso. Então, a minha hipótese e a de várias pessoas, e de certa forma que os documentos e depoimentos mostram, é que, a despeito de todos os seus erros, o Saldanha caiu também pelos seus méritos e pela sua coragem. Se o futebol já era o principal instrumento de propaganda militar, a conquista do tricampeonato camuflava ainda mais as brutalidades do governo ditatorial. O Médici, primeiro, antes da própria seleção chegar, ele já vai começar a se aproveitar dessa vitória, o presidente Médici. Por exemplo, ele vai abrir
as portas do palácio para a população entrar. E ele vai falar para o jornalista, deixa o povo entrar, festa do povo, o povo e o seu presidente. Então, ele não precisa nem da seleção ainda para já começar a usar isso a seu favor. E quando a seleção chega, ele faz questão, ele está ao lado, ele tira as fotos que são tão conhecidas e reproduzidas, ele segurando a taça também, ele vai levantar, ele vai fazer um grande almoço, recebe todos eles, recebe João Avelange, né? E ele vai manter uma certa, digamos, ele consegue manter uma relação muito positiva sem passar por um exagero. Que ele faz ao longo de toda a Copa também, por exemplo, em reportagens aparece ele assistindo os jogos em casa. Era comum perguntar ao Médici qual era a opinião dele sobre os jogos. Quando o Brasil vencia, ele mandava telegrama para os jogadores, dando força. E essa é a grande jogada que a ditadura vai fazer naquele momento. Eu faço sempre questão de lembrar que na história do Brasil, olhado em perspectiva de hoje para trás, o Médici não é o presidente do radinho de pilha tricampeão do mundo. É o presidente de um dos períodos mais nebulosos da história do Brasil, é o presidente da tortura, dos desaparecimentos, das prisões, dos calabouços. O Brasil reverencia o Pelé, o Tostão, o Gerson, o Rivelino, o Jairzinho, não o Médici. Carlos Alberto, el capitán, como una donación por decreto real de su majestad, exonerantes del nacimiento, Pelé.